Boa noite, amados irmãos. Vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que encontramos hoje está aqui no livro de Evangelho de João. Está no Evangelho de João, capítulo 15, onde está falando sobre a videira e os ramos, né? Nós vamos examinar o que está nos dizendo nesta palavra, né? O que significa esse sermão que Jesus fez aqui, né? Com o seu povo, com os seus servos. Está aqui na Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Está dizendo assim no livro de João, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 1. Mas antes vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa assim nos capacitar, ter compreensão do que lemos. Pai querido, Pai amado, louvado, agradecido, exaltado e adorado seja o teu nome, Senhor. Aqui estou mais uma vez, eu aqui com a minha Bíblia na mão, e os meus amigos, meus ouvintes, né, meus seguidores aí do outro lado da tela, atentos, né, para ouvir a nossa pregação. Que o Senhor nos capacite, nos dê entendimento e nos use para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. E aqui nós estudamos no livro de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1, onde aqui está falando sobre a videira e os ramos. E aqui nós poderemos explorar a partir do versículo 1 até o 5, onde começa dizendo o seguinte. Jesus diz assim aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e vós... Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Verso 2 diz: Toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa todas aquelas que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Versículo 3 diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Verso 4: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Vejamos a clareza com que Jesus nos fala que é necessário que nós estejamos ligados a Ele para que possamos produzir bons frutos, né? Aqui diz que se eu não estiver ligado à videira, eu não posso produzir um bom fruto. Os meus frutos que eu irei produzir serão péssimos, serão maus. Só posso produzir bom fruto se eu estiver ligado à videira. Ou seja, no caso do cristão, se estiver ligado a Jesus, então terá um bom resultado a sua pregação, né? O seu modo de viver em Cristo. Então, é assim que Jesus explica. Se o indivíduo não estiver ligado a Ele, os seus atos não são bons, né? Assim dá para a gente entender. Porque há muitas perversidades no mundo, há muitas coisas más no mundo, acontecem muitas coisas desagradáveis a Deus. Porque, na maioria das vezes,
Aquele que confessa ser de Jesus, muitas vezes está sendo um falso profeta. Está fazendo coisas sem a direção de Deus. Está procurando agradar mais aos homens do que a Deus. Este é um ramo que não está na videira. É como exige aqui a palavra, né? Que o ramo, para produzir um bom fruto, ou seja, para que a sua pregação dê um bom resultado, ou que a sua pregação seja de bom grado a Deus, é necessário que o cristão esteja ligado à videira que é Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso, não estou julgando ninguém, eu estou estudando a palavra de Deus. E convido, né, todo aquele que estiver andando neste caminho, que seja verdadeiro, né, que esteja realmente ligado a Cristo, para que os seus frutos venham ser verdadeiros também. Não podemos estar, né, viver de um jeito e proceder de outro. Precisamos ter o procedimento conforme agrade ao Senhor, a quem nós confessamos seguir, né? A quem nós confessamos amar. Assim como Ele nos amou, nós também necessitamos de amá-lo e sermos verdadeiros com Ele e procurar seguir em conformidade com a sua palavra. Não podemos envergonhar o nosso Deus. Precisamos seguir conforme agrade a Ele, conforme Ele se agrade de nós, né? Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho, ele foi criado, o Evangelho é Jesus vivo na nossa vida. Jesus, ele vendo o sofrimento do povo desta terra, ele sabe que nós não fomos o culpado de ter criado a maldade. A maldade nasceu lá no céu, quando um anjo de luz, né, chamado Lúcifer, ele tentou no seu coração ser melhor do que Deus, ser igual a Deus, né? Ele desejou tomar o trono de Deus. E como isso seria impossível, por ele ser uma criatura, ele fez parte da criação, porque ele era uma criatura. Deus o criou e deu a ele, assim, um título alto, né? Deus o colocou no quarto lugar lá no céu. Ele era um anjo de luz, ele era o regente do coral dos céus. A Bíblia diz que ele era um ser muito bonito, muito formoso, e por isso o orgulho subiu ao seu coração e o colocou contra Deus. Ele tornou-se contra Deus, né? Desejou usurpar, né, o trono de Deus e querer o céu para ele, querer o trono de Deus para ele. Lá em Isaías 14, do 12 a 14, ele explica toda a situação. Diz o seguinte, Isaías 12 a 14, falando das artes do inimigo, o que ele desejava ser. Então aqui na palavra de Deus explica. Em Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12 até o 14, vamos ver o que diz a respeito do inimigo, do Satanás, né, que este desejou tomar o trono de Deus. E aqui diz assim a respeito dele, olha, a partir do versículo 12 diz: como caíste do céu, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação
me assentarei aos